Na produção deste vídeo, o quadro Memória Popular vai falar sobre a vida e a obra de Cláudio Marzo, renomado ator brasileiro que nasceu em São Paulo no dia 26 de setembro de 1940. Sua estreia na Rede Globo ocorreu em 1965, na novela intitulada A Moreninha. Ele conquistou grande destaque ao fazer par romântico com a talentosa Regina Duarte em dois memoráveis sucessos da emissora, Véu de Noiva, em 1969, e Irmãos Coragem, em 1970. Fiquem conosco para mais essa atração. Quando recebeu a oferta para ingressar na equipe da Globo, nos primeiros meses de 1965, Cláudio Marzo estava bastante ocupado. Com seus 25 anos de idade, residindo em São Paulo, e fazendo parte do Grupo Oficina, ele estava atualmente envolvido na encenação de uma versão de Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, de autoria de Glaucio Gil. Além disso, tinha a tarefa de dublar 40 filmes para uma série americana chamada Mr. Novak. No entanto, o ator não hesitou em aceitar a proposta. Após o golpe militar de 1964 e os primeiros sinais de censura à atividade artística, seu maior desejo era se mudar para o Rio de Janeiro e firmar um contrato com uma nova emissora de televisão. Foi assim que Cláudio Marzo escreveu seu nome nas páginas iniciais da história da televisão brasileira ao se tornar parte do primeiro grupo de atores contratados pela Globo, que foi inaugurado em 26 de abril de 1965. Por coincidência, a Globo tinha adquirido os filmes que eu estava dublando. Então, após ser contratado, continuei em São Paulo até concluir as dublagens. Eu estava ansioso para vir para o Rio há algum tempo, recorda Cláudio Marzo. Devido a esse pequeno atraso, o ator acabou sendo escalado não para a primeira, mas para a segunda novela da emissora no horário das 19 horas, A Moreninha, que teve apenas 35 capítulos. No entanto, o sucesso chegaria alguns anos mais tarde, em 1970, com Irmãos Coragem. A partir desse ponto, Cláudio Marzo atuou em diversas novelas, minisséries e produções especiais. Início da carreira. Cláudio Marzo, nascido em 26 de setembro de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, era filho de operários e tinha ascendência italiana, um fato que ele costumava destacar. Aos 17 anos, ele abandonou seus estudos para ingressar no mundo da televisão como figurante na TV Paulista, Canal 5, que na época era propriedade das organizações Vitor Costa. Pouco depois, a Globo adquiriu essa emissora em 1965, logo após sua inauguração no Rio de Janeiro. Sua paixão pelo mundo da atuação o levou a essa decisão. Ele via a atuação como algo incrível, capaz de emocionar as pessoas, transmitir emoções e conscientização. Marzo acreditava, talvez ingenuamente, que o teatro poderia mudar o mundo. Na TV Tupi, ele rapidamente conseguiu um contrato e começou a atuar em várias produções da emissora, incluindo novelas curtas. Esse período foi marcado por transmissões ao vivo, o que era emocionante, uma vez que não havia a tecnologia de hoje. As coisas aconteciam instantaneamente, e havia uma sensação de teatro ao vivo. Os ensaios eram fundamentais, e quando a luz da câmera se acendia, eles estavam na casa dos espectadores. Não havia espaço para correções, o que tornava tudo muito vibrante.
Foi na TV Tupi que ele conheceu José Celso Martinez Correia, que o convidou para se juntar ao Teatro Oficina, uma importante companhia teatral que estava revolucionando o teatro brasileiro naquela época. O convite para ingressar na TV Globo surgiu enquanto ele estava se preparando nos bastidores do Oficina para entrar em cena na peça Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, escrita por Glaucio Gil. Haroldo Costa foi quem fez o convite para que ele integrasse o primeiro elenco de atores de uma nova emissora que estava nascendo no Rio de Janeiro, a TV Globo. Primeiros sucessos na Globo. A Rede Globo começou suas transmissões em 26 de abril de 1965, apresentando uma programação que já incluía elementos de destaque nas telenovelas. Cláudio Marzo, no entanto, só se juntou ao elenco da emissora em sua segunda novela, devido a obrigações de dublagem que o mantinham em São Paulo. Em A Moreninha, uma obra de Otávio Graça Melo, ele interpretou Augusto, um estudante de medicina boêmio. Durante esse período, o ator participou de várias novelas caracterizadas por enredos elaborados e fantasiosos, como O Sheik de Agadir, em 1966, A Rainha Louca, em 1967, e Sangue e Areia, também em 1967. Foi apenas em 1969 que ele atuou ao lado de Regina Duarte em O Véu de Noiva, uma novela marcante que foi a 8ª novela das 8 da emissora, com 204 capítulos. Véu de Noiva foi a primeira telenovela contemporânea da Globo, em resposta à tendência iniciada por Beto Rockefeller na TV Tupi. Foi também a primeira novela a apresentar uma trilha sonora original, com músicas selecionadas por Nelson Motta. A parceria romântica entre Cláudio Marzo e Regina Duarte conquistou o público. O ator voltou a interpretar o jogador de futebol Duda em Irmãos Coragem de Janete Claire, em 1970. A novela foi inovadora ao combinar elementos dos westerns norte-americanos com uma trama centrada no futebol, ocorrendo no ano da Copa do Mundo, na qual o Brasil se sagrou campeão. Essa novela teve um impacto significativo na carreira do ator, que inicialmente tinha a intenção de focar no teatro e receava que o sucesso na televisão pudesse prejudicá-lo. Ao lado de Regina Duarte, Cláudio Marzo protagonizou outras novelas como Minha Doce Namorada, em 1971, de Vicente Cesso, e Carinhoso, em 1973, de Lauro César Muniz. Durante essa década, ele também participou de Casos Especiais e teleteatros, além de novelas como O Bofe em 1972, de Braulio Pedroso e Lauro César Muniz, O Espigão, em 1974, de Dias Gomes, e Senhora, em 1975, uma adaptação do romance homônimo de José de Alencar, por Gilberto Braga. No entanto, foi na década de 80 que Cláudio Marzo atuou em produções que marcaram sua carreira. Em A Brilhante novela de Gilberto Braga exibida em 1981, ele interpretou Carlos, um motorista envolvido em um romance com sua patroa, Chica Nilman, interpretada por Fernanda Montenegro. O público torceu pelo casal, apesar dos obstáculos que enfrentaram na trama. Na minissérie Quem Ama Não Mata de Euclides Marinho, que foi ao ar em 1982, o ator contracenou com Marília Pera, interpretando um casal que enfrenta desafios devido à impossibilidade de ter filhos, chegando a situações de violência. Cláudio Marzo também atuou em outras produções notáveis na década de 80, incluindo Olhai os Lírios do Campo, em 1980, de Geraldo Vietri e Wilson Rocha, Plumas e Paetês, também em 1980, de Cassiano Gabos Mendes e Silvio de Abreu, Pão Pão, Beijo Beijo,
Em 1983, de Walter Negrão, Partido Alto. Em 1984, de Glória Pérez e Aguinaldo Silva, Cambalacho. Em 1986, também de Silvio de Abreu, Bambolê. Em 1987, de Daniel Mais, e a minissérie Tenda dos Milagres. Em 1985, novamente escrita por Aguinaldo Silva. Nova fase na emissora. Cláudio Marzo cumpriu um período sabático da Globo no início de 1988, retornando à emissora somente em 1993. Durante esse intervalo, ele participou de duas notáveis produções na extinta TV Manchete. Em 1989, atuou em Kananga do Japão, uma criação de Wilson Aguiar Filho. No ano seguinte, fez parte do elenco de Pantanal, uma obra de Benedito Rui Barbosa que se tornou um enorme sucesso de audiência e que ele descreve como um dos trabalhos mais significativos de sua carreira na televisão. Finalmente, em 1993, Cláudio Marzo retornou à Globo para interpretar o papel de Orestes Fronteira, o coveiro, na novela Fera Ferida, escrita por Walter Negrão. Mais tarde, ele colaborou em outras duas novelas do mesmo autor, em Era Uma Vez, no ano de 1998, no qual deu vida a Vostus, o dono solitário e elegante da fábrica de chocolate que se apaixona pela governanta, e em Desejo Proibido, em 2017, onde interpretou o banqueiro Lázaro. Em 1995, Cláudio Marzo foi convidado a participar do remake de Irmãos Coragem, a mesma novela que o catapultou ao sucesso em 1970. Dessa vez, ele desempenhou o papel do poderoso coronel Pedro Barros, o antagonista que perseguia a família Coragem. No ano seguinte, ele se juntou ao elenco de Vira-Lata, escrita por Carlos Lombardi, no papel de Lupércio, o pai do protagonista Mussolini, interpretado pelo ator Luciano Viana. Na trama de A Indomada, em 1997, escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, Cláudio Marzo interpretou Pedro Afonso, um rico cozinheiro viciado em jogo e com um comportamento libertino, casado com Altiva, interpretado por Eva Vilma, e envolvido romanticamente com Zenilda, personagem de Renata Sorra. Esse par romântico também apareceu em Andando nas Nuvens, em 1999, escrita por Euclides Marinho, onde Marzo se destacou por sua interpretação que incluía expressões emprestadas do inglês, adaptadas ao sotaque nordestino. Outro destaque na carreira de Cláudio Marzo foi na novela Coração de Estudante, em 2022, escrita por Emanuel Jacobina, onde ele desempenhou o papel de João Mourão, o pai da protagonista Amélia, personagem vivido pela atriz Adriana Esteves. Além disso, Cláudio Marzo teve participações em várias outras produções, incluindo Mulheres Apaixonadas, em 2003, de Manuel Carlos, A Lua Me Disse, em 2005, de Maria Carmen Barbosa e Miguel Falabella, as minisséries Aquarela do Brasil, no ano 2000, de Lauro César Muniz, e Na Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, de Glória Pérez, no qual interpretou Ramalho Júnior, ex-governador do Acre, e o seriado Guerra e Paz, em 2009, de Carlos Lombardi, que marcou seu último trabalho na Globo. Em um gesto de carinho e reconhecimento em 2022, Cláudio Marzo fez uma participação especial no remake de Pantanal da Globo. Ele apareceu como líder de uma comitiva de peões fantasmas, uma cena emocionante realizada com a ajuda da equipe de efeitos visuais da Globo. Esta homenagem destacou sua importância na obra original de Benedito Rui Barbosa, adaptada em 2022 por Bruno Luperi.
Vale lembrar que na versão de 1990 de Pantanal, Cláudio Marzo interpretou dois personagens. O protagonista Zé Leôncio e o misterioso Velho do Rio. Cinema. A trajetória de Cláudio Marzo também abrange notáveis realizações no cinema. Ele participou de um impressionante total de 35 filmes, incluindo O Homem Nu, de 1990, dirigido por Hugo Carvana e com roteiro de Fernando Sabino. Sua atuação nesse filme o consagrou com o prêmio de melhor ator no prestigiado Festival de Gramado. Gosto muito de cinema. Adoro ver cinema. Acho que gosto mais de ver do que de fazer, pondera o ator. Morte. O artista faleceu aos 74 anos, às 6 horas da manhã do dia 22 de março de 2015, devido a complicações resultantes de um enfisema pulmonar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, acione o sininho e inscreva-se em nosso canal. Assim você não perderá nenhuma das nossas futuras publicações. Um forte abraço e até a próxima! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, acione o sininho e inscreva-se em nosso canal. Assim você não perderá nenhuma das nossas futuras publicações. Um forte abraço e até a próxima!